boa noite. Estamos mais uma vez com o programa Em Destaque. E hoje, para nossa alegria, estamos recebendo um convidado muito especial, que é o Dr. Edmur Sayane. Edmur é diretor-presidente da Ponto de Referência, uma empresa que é especializada em atendimento. E nós hoje vamos falar muito sobre isso. O atendimento, a qualificação, o treinamento. Temas importantíssimos para o Brasil atual. Edmur, é um prazer tê-lo aqui conosco. Esse doutor aí, eu não sei por que conta do que veio, mas a gente anda curando... É para te agradar. A gente anda curando algumas empresas aí de um mal que assola esse país aí, e não é o país não, o mundo inteiro, né? O interesse pelo outro, a vontade de atender o outro, que é uma manifestação social, né? Essa coisa do atendimento é uma manifestação social. É uma honra estar aqui contigo. É o único apresentador que tem mais história para contar do que qualquer entrevistado. Quem sou eu? Muito bom estar aqui. Prazer é todo nosso, Edmur, estar aqui. Eu gostaria muito de bater um papo contigo, porque eu acredito, mas muito firmemente, nessa questão do atendimento. Eu acho que o atendimento é tudo, né? O atendimento é tudo. Aqui na TV, num restaurante, numa indústria, num comércio, qualquer lugar. Você que está acompanhando conosco sabe disso. Quando você é bem atendido, você olha com outro olhar. Quando você é mal atendido, você nem volta. É por aí, Edmur? É isso aí. Eu tenho dito para as pessoas que nos acompanham no trabalho que a gente faz, que é meio catequético, né? Porque, embora atendimento seja importante, nem todo mundo dá importância estratégica para o assunto. 200 milhões de brasileiros, ou sei lá, quantos tenham hoje vivos, reclamam de atendimento todo dia. É muito fácil reclamar de atendimento. Agora, se a gente pensar, tem uma coisa que eu tenho colocado na cabeça das pessoas, todo mundo atende. Quando a gente pensa em atendimento, a gente só pensa no cara do bar ao qual a gente vai com um atendimento. Não, você atende, né? Você buscou água para mim, tá certo? Você que é o cara, você buscou água para mim, me serviu de água, todo mundo atende. E essa coisa do atendimento tem um componente de humildade, que o cara não precisa ser um serviçal, mas ele tem que prestar um serviço bacana e tem um componente aí de que quem atende é menos importante do que quem manda. E isso é uma perversão. Completamente equivocado, essa é a coisa que causa a maior parte dos problemas. Todo mundo atende e todo mundo reclama de atendimento. Caramba, que coisa é essa? Então vamos tentar fazer um trabalho estruturado, sistemático, de contar as histórias do porquê que atendimento acontece, para que atendimento acontece, de como se faz acontecer atendimento. Porque reclamar de atendimento é fácil. Regina Casé já falou de call center, não sei quem reclama de atendimento. Agora, a caricatura tem que ser convertida naquilo que eu acho que o Brasil tem muita vocação para fazer bem. Agora, Edmur, tecnicamente, vamos assim chamar, como é que a Ponto de Referência atua? Quais são os projetos que a Ponto de Referência tem? Quais são os clientes que mais têm interesse nessa forma? Às vezes você pensa que é o comércio, às vezes pode não ser. Queria que você falasse um pouco sobre essa área para a gente. A gente começou esse trabalho, eu na verdade comecei esse trabalho quando eu trabalhava como executivo, tá certo? Na Mesbla, falecida Mesbla. Grande Mesbla. Grande escola, né? Tinha o dono da Mesbla, era o seu Henrique de Botton, era uma das pessoas mais humildes que passaram pelo varejo que eu conheci. Um cara até ele era bem velhinho, assim, ele reverenciava, só na postura ele já reverenciava as pessoas que trabalhavam com ele. Foi um exemplo muito bacana que eu tive disso. E depois trabalhei no Banco Nacional também, falecido, né? É bom que eu diga que as pessoas já olham para minha cara e riem, né? Pô, você saiu dos dois, mas eu saí dos dois 10 anos antes deles fecharem. Mas eu aprendi muito dos fundamentos de atendimento, tá certo? Se você envolve as pessoas, né? Se você dá às pessoas opinião e voz, né? Então pega um cara que estava na Mesbla em São Luís. A participação, né, Edmur? Claro, eu chegava na Mesbla, eu sempre conto essa história, escada rolante, conversando com o pessoal na loja, eu era diretor de loja, mas a coisa mais importante que eu aprendi era pegar a informação desse pessoal e processar. A matriz era muito longe da ponta, e eu fazia essa interface. As pessoas te dão informações maravilhosas, tá certo? Aprendi fazendo isso como executivo e falei, vou tentar na minha empresa. Eu falo que eu sou empresário por indignação, né? Fui trabalhando nas empresas, fui percebendo que elas não atendiam mais uma necessidade minha de
tratar bem as pessoas. Nem toda empresa tem essa convicção. Hoje, nós só fazemos trabalho com líderes de empresas que acreditam em gente. Então, eu falo assim, eu não presto serviço para as marcas, eu presto serviço para alguns líderes que se conscientizaram de que as pessoas são importantes. Porque nada acontece se você não tem a presença e a participação das pessoas. Aqui hoje mesmo, nós estamos aqui no nosso programa, Olha eles ali. A equipe toda aqui comandando. Sem eles, nós não fazemos o programa. Eles são os caras mais importantes daqui. Com certeza. Se eles não estiverem pilotando, eu falo que eles pilotam. É verdade, é verdade. E aconteceu na minha vida de encontrar pessoas do melhor escopo de foco em gente, pessoas que cuidam de pessoas e tal. E o privilégio que eu tive foi de apresentar o meu trabalho para pessoas que tinham essa convicção. Eduardo Terra é um personagem, Multibras, comprada pelo Whirlpool Internacional, assistência técnica. Caramba, e a Multibras tinha um problema que não se valorizava tanto a assistência técnica lá dentro. Esse cara liderou um movimento na Multibras que transformou o Brasil de uma das piores assistências técnicas na melhor do mundo. Olha, e a gente estava lá ajudando. Líder. Ele até brincava que ele chamava Eduardo Terra, eu falava, isso não é nome, isso é posicionamento. Um cara aterrado, sabe aquele cara? Mas é o cara que firme, conduzia... com os pés no chão. Ele movimentava a organização para que o cliente fosse melhor atendido. E o trabalho que a gente faz é uma coisa muito maluca, né? Porque para que esse pessoal esteja bem, alguém tem que tratar eles bem. Sem dúvida. Então, a gente fala do presidente até o atendente. Né? Uma marca americana chamada Nordstrom, que é uma das marcas mais lindas do mundo, o presidente dela fala assim, eu estou aqui na pirâmide, que é o contrário, ele fica embaixo, dando suporte para quem dá suporte, para quem dá suporte, para quem está perto do cliente. E eles, há 50 anos, você pergunta para eles, o que vocês têm feito de novo? Há 50 anos, nós contratamos gente muito boa, damos autonomia para esse pessoal e a nossa empresa é isso que ela é, uma das melhores empresas de atendimento do mundo. Atendimento é sinônimo de respeito, concorda? Eu queria saber contigo sobre essa questão da pequena e da grande empresa, né? Qual é a diferença nesse tratamento do atendimento? Ou se não tem essa diferença? Tem muita. Muita? Muita. Eu sempre comento, há uns 4 anos atrás eu tive um linfoma, tá certo? Linfoma é câncer, câncer é crescimento desorganizado. Essa mania que o Wall Street colocou nas marcas, de que elas teriam que expandir rápido, para mim é metástase, certo? Metástase é transferência de coisa ruim, certo? É mutação de célula, né? Então já é uma coisa... Então eu prefiro dizer para você assim, ó, empresas pequenas com donos bacanas, donos que cuidam de gente, têm uma possibilidade de fazer atendimento muito melhor que empresas grandes. As empresas grandes acabaram ficando um pouco despersonalizadas e muito processuais e focadas em resultado. Edmur, nós vamos falar mais sobre essa diferença, vamos aprofundar essa discussão daqui a pouquinho. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo. Aqui, não saia daí não, hein? Daqui a pouquinho nós estamos de volta aqui com o Edmur Sayane, do Ponto de Referência. Até já. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa Em Destaque. O nosso convidado de hoje não vou chamar mais de doutor, Edmur Sayane, diretor-presidente da Ponto de Referência. Edmur, nós estávamos falando a respeito desse atendimento pequena, grande empresa.
e você estava justamente desenvolvendo o raciocínio da grande diferença que se tem. Por favor. Donos e líderes competentes conseguem fazer, na área onde eles atuam, coisas boas nas empresas, tá certo? A grande, pela dificuldade de controle, acaba se focando muito mais no controle do que em cuidar de gente. Existe um desespero das empresas grandes em garantir que os processos estão sendo feitos. Isso prejudica muito e aí vira metástase, porque os caras, sem condições, expandem de uma maneira que não é normal. Lembra que o McDonald's, quando chegou no Brasil, para ter a segunda loja, levou 5 anos. 5 anos, isso mesmo. Agora o cara faz uma marca, daqui a 2 minutos franquia, daqui a 3 minutos está vendendo a marca para gente que ele nem conhece em troca de um FII. Não vai funcionar. Empresa pequena, quando o dono vive daquilo, né? Porque o grande fundamento é eu preciso disso para viver. E eu gosto de que meu público tenha orgulho do meu negócio. O pequeno tem essa vantagem. Wall Street fez uma coisa meio estrago, crescimento trimestral, mandato, bônus. Isso distorceu muito a visão das empresas. O cara pensa muito mais nele do que ele pensa no funcionário. Nos Estados Unidos, depois de 2008, apareceu um movimento chamado capitalismo consciente. Capitalismo consciente, Johnson & Johnson, Honda, Harley Davidson, Zappos, algumas empresas muito antigas, convictas de que gente é importante, algumas novas que já nasceram assim. O que acontece? Essas empresas do capitalismo consciente, nos últimos 15 anos, cresceram, olha o número, em valor de ação, 10 vezes mais do que as 500 maiores dos Estados Unidos. Olha só. Ou seja, existe um dado estatístico comprovado de que cuidar de gente e cuidar das pessoas tem um reflexo que é um crescimento, não é pouco. 10, antigamente você tratava bem gente para ter o melhor atendimento, melhor empresa para se trabalhar. Hoje sabe-se que isso dá lucro a mais. E você acha que esses investimentos nas pessoas, especialmente no caso dessas empresas que fizeram isso que você acabou de citar, elas têm o melhor resultado, perfeito? E em termos de média mundial e média Brasil, isso tem acontecido também ou ainda é numa velocidade lenta? Não, não tem mais do que 100 empresas nesse grupo, tá certo? Nos Estados Unidos, não mais que 100 empresas. Porque é mudar tanto o status quo, certo? Porque qual é o lance deles? Eles migram do foco no acionista, passam pelo foco do cliente para o foco na equipe. Os grandes caras dessas correntes aí, tem um que chama Kip Tindall, que é da Container Store, ele fala assim, se eu tratar bem o meu funcionário, ele vai tratar bem o cliente, e esse cara vai não ir embora, comprar mais de mim, recomendar e elogiar. Feito isso, o cliente compra mais, dá mais lucro e o acionista adora. É uma reversão de pensamento, porque se você fica pensando no acionista, você degrada a empresa se você só pensar nele. Tem muitas situações no Brasil onde o acionista sendo prioridade prejudicou tudo. Esse capitalismo consciente, você pega uma empresa a mais conhecida, Whole Foods, que é uma rede de supermercados americana, você chega lá 10h30 da noite, o cara que está sendo bem tratado, 10h30 da noite no supermercado é a hora que o cara está morrendo. Está doido para ir embora. Está doido para ir embora. E o cara te trata com o maior sorriso. Aí você fala, o que é isso? Eu falo que é bíblico. Né? Tratar bem as pessoas é bíblico. É bíblico. Então, donos de negócio que estão convencidos... Está na Bíblia. Está na Bíblia. Em varejo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi em varejo, eu cheguei na Mesbla, uma baita perda, não entendi o que era perda. Fui para o Bloomingdale's, nos Estados Unidos, entender, num mercado mais avançado, como é que se tratava perda. Perda é roubo. Isso aí. Aí o cara virou para mim e falou, 75% do roubo é interno. E dependendo de como você gerencia e lidera as pessoas, aumenta ou diminui. Aí cheguei na Mesbla, tá? A Mesbla tinha um roubo enorme na época, muito maior do que a margem que ela tinha, e comecei a trabalhar as lideranças. Líder, eu brinco, líder frouxo e líder muito, eu diria assim, sacana, né? Porque a palavra é essa, um líder que não é exigente, ele passa do limite do exigente, o injusto, os dois provocam uma coisa muito ruim. Quem é o cara bom para fazer uma empresa andar bem? O líder justo, muito exigente. Porque
reconhece as pessoas, reconhece o valor das pessoas, mas não deixa que elas fiquem onde elas estão. Eles vão empurrando a pessoa, ou, mais do que isso, dando espaço para a pessoa crescer ao ponto que ela vai. E aí, esse cara até, às vezes, eu falo para os funcionários, irritam as pessoas. Pô, não estou bem, né? Mas ele faz o cara chegar num nível onde ele nem imaginava que chegaria. Então, resumindo, o que é um processo de construir atendimento? É um líder que se preocupa com pessoas, dando espaço para essas pessoas serem elas mesmas, mas no potencial máximo, tá certo? Não deixa a pessoa... Então, o varredor, eu te conto uma história assim, cheguei na mesma um dia, uma menina chamava ASG, Auxiliar de Serviços Gerais. Uhum. Edmur, não tinha seu Edmur lá. Certo. Tá vendo esse chão aqui? Tá limpo? Não. Tem um detergente que eu conheço, que além de a mão dela toda machucada de trabalhar com aquele detergente, além de não me fazer isso, limpa muito melhor o chão. Eu olhei e falei, caramba, será que ou será que não? Deixa, vamos testar. Uhum. Testamos. Aquilo refletiu, a mesma tinha 13 mil pessoas. O fato de eu ter dado ouvido para aquela pessoa e ter prestigiado uma ideia dela, ecoou por toda a mesma, e a partir daí as pessoas foram percebendo o quanto elas tinham de valor na história. Você não imagina o quanto que passou a vender mais e roubar menos. Quer dizer, Edmur, nós estamos falando então, na verdade, de várias formas de atendimento, em que eu considero a importante, não menos importante, interno, que é o funcionário saber se colocar, e também das pessoas que trabalham com ele ouvir. E, por outro lado, o atendimento para o cliente. Perfeito. Que é quem faz com que a roda gire. Que, na verdade, não é? É a consequência, aquela história, o presidente que ajuda a gente, que ajuda a gente, que ajuda a gente, que ajuda o cara que ajuda o cliente. Exatamente. Corrente do bem. Corrente do bem. Um faz bem para o outro e tal. E aí, lembra... Atendimento, desculpe te interromper, atendimento tem a ver com a humildade? Zappos.com, Zappos, é o personagem mais importante do mundo do atendimento hoje. Uma empresa americana, Las Vegas, o dono extremamente humilde, né? O Nelson Rodrigues falava, né? Peraí, você vai contar essa história do Nelson Rodrigues, tá, do Zappos, daqui a pouquinho. Perfeito. Você desculpe eu te interromper. Não. É que o papo está tão gostoso, está indo tão rápido. Olha só, pessoal, nós vamos fazer mais um breve intervalo, já retornamos com em destaque nosso convidado de hoje, Edmur Sayane, diretor, presidente da Ponto de Referência. Até já!